Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, fazendo aqui dos estúdios do Mato Grosso, Canal Rural Mato Grosso. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo Cleiton Gauer, é isso? Exatamente. Você vê que eu estou acertando já, Cleiton, que é o superintendente do IMEA. Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com você novamente. Cleiton, em tempos de política, né, nessa questão toda, mas vamos falar de uma coisa que chama realmente de produção. Eu queria que você falasse para a gente como é que está. Nós estamos aí numa safra, né, que já se iniciou faz dias, mas está praticamente em Mato Grosso indo o final do plantio. Mas eu queria que você fizesse uma análise para a gente da safra brasileira. Perfeito. Mas assim, Mato Grosso a gente já está praticamente andando muito bem. A gente alcançou até a última sexta-feira aproximadamente 88% já semeado. 84% semeado. Um ritmo muito forte como no ano passado. Então já vinha se desenhando, o produtor demorou um pouquinho até a estabilização das chuvas. A gente tem visto isso não só aqui, mas no Brasil como um todo. Algumas regiões com um pouco de clima mais seco, outras com excesso de chuva, lá no Paraná, por exemplo. Então até realmente estabilizar a janela, a safra vem se desenhando de uma maneira, vou falar, em um passo ainda se confirmando aqui no Brasil. Mas de uma maneira geral, a perspectiva continua muito positiva, otimista, olhando do lado principalmente de área cultivada. A gente tem um incremento já aqui no Mato Grosso que vem desde o ano passado, apesar de a gente estar vendo um encurtamento das margens para essa temporada, ainda assim um movimento de conversão de áreas de pastagem em agricultura e alcançando os 11,8 milhões de hectares cultivados aqui no estado. Essa expansão, quanto que tem de expansão nessa safra? Em relação à safra passada, passada, a gente está falando em torno de 3% em relação à safra passada. Então, no ano passado, a gente viu um incremento de 10%. 300 mil hectares, né? Aproximadamente. Na safra passada foi 10%? 10% de incremento no 1 milhão de hectares, praticamente. 1 milhão de hectares cultivados. Isso tudo em pastagem? Tudo sobre pastagem. Não tem negócio de... Quando você fala assim, cresceu 1 milhão, porque quem olha assim de fora fala, poxa, já desmataram, né? Hoje é deflorestamento, mas isso, apesar de muitas vezes poder ser um desmatamento, deflorestamento, no caso, legal, como pode-se dizer que 98% disso é em área de pastagem? Sem dúvida. A maior parte, a gente monitora esses movimentos, né, e é grande, enfim, 99% desses movimentos acontece sobre a área de conversão de áreas de pastagem em agricultura. Até pelo próprio movimento do produtor de captar essas áreas, são áreas que a gente fala de migração, né, dos principais centros produtores, regiões produtoras aqui, região médio-norte, região oeste, sudeste, indo para as regiões mais ao norte do estado, acima de Sinop, região assim, todo o norte do estado de Mato Grosso que ganha em cima dessas áreas de pastagem, esse movimento ao longo, não só da última safra, na última safra foi muito forte, mas que já vem acontecendo há um bom tempo aqui no Mato Grosso. Agora, Cleiton, essas áreas, elas são terras, no caso, com teores de argila em torno de 40% acima, ou tem também muita coisa, ou vocês não têm esse tipo de acompanhamento do perfil de solo? Certo. Em relação ao percentual de argila, é bem difícil de afirmar, assim, a gente não tem uma classificação certeira e precisa sobre isso, mas o que a gente faz isso todos os anos, desde 2015 aproximadamente, que é uma classificação dessas áreas de pastagem ao nível de aptidão de agricultura, quando que elas poderiam ser convertidas em relação às áreas mais aptas, às áreas menos aptas. Então a gente considera clima, solo e relevo propício para o desenvolvimento da agricultura. Então hoje no estado de Mato Grosso são 23 milhões de hectares de pastagem, até o último ano a gente estava falando em torno de 14,2 milhões de hectares com potencial de serem convertidos à agricultura. E pensando em níveis de favorabilidade para serem convertidos. Então, considerando realmente solo, tem as áreas com mais argila, áreas com menos argila, mas com relevo propício e com clima realmente de uma janela de chuvas ideal para o desenvolvimento de agricultura em Mato Grosso. Agora, interessante que você está falando, que a gente tem notado, né? Eu tenho rodado bastante e eu tenho observado, por exemplo, que muitas áreas, assim, tem uma expansão bastante grande também em áreas mais arenosas, né? Então, áreas aí que vão de 12%, 20%, 18%, 20%, no máximo 22%, bastante área. Sim. Né? Com tecnologias aí que estão sendo empregadas, mas uma coisa que se observa, são áreas que são áreas planas, com pequena declividade, e que chove em torno de 2 mil milímetros. E aí você vê que há uma expansão
bastante grande disso, e que você fala, poxa, nunca na vida poderia sonhar que alguém ia plantar numa área dessa, e que parece que está tendo umas boas produtividades. Você tem visto muito isso? Sim, a gente tem realmente visto, como a gente falou, não é as áreas 100% ideais, considerando para a expansão, mas como você comentou, a tecnologia que vem surgindo, o produtor tem investido em incremento de matéria orgânica do solo, cobertura de solo, realmente cultivares, e até mesmo a estruturação de uma velocidade, cultiva às vezes optando só por fazer uma safra de soja, depois uma cultura de cobertura, uma braquiária, um outro sistema, ou até mesmo conseguindo fazer soja mais milho nessas áreas. O produtor tem feito, tem expandido realmente, até mesmo porque a questão de, às vezes, principalmente limitação para o produtor, acaba sendo mais vantajoso para ele movimentar essas áreas mais próximas da fazenda do que mais longe para fazer uma nova movimentação e abertura dessas áreas de pastagem. O produtor acaba optando e fazendo esses investimentos mais perto da propriedade dele hoje. É também uma conta, vamos supor, eu tenho uma propriedade, 1.000 hectares, né? E aí tem uma área próxima à minha lá, 300, 400 hectares, né? Que são solos assim, e eu imagino que de repente eu vou comprar essa área aí por torno de 75 sacas, 100 sacas de soja. Né? Então daí eu faço a conta, poxa, mas eu vou comprar uma outra mais longe que vai custar 1.000 sacas de soja. Quando eu divido esses 1.000 sacas, essa diferença de 900 sacas de soja por 30 anos, né? Estou falando em 30 sacas de soja por ano, né? Que eu tenho sem falar em juros e nada, divisão seca. Sim. Então se eu tenho uma área próxima que eu vou colher, por exemplo, 55 sacas, né? Eu teria que estar colhendo na outra 85, né, para conseguir fazer o mesmo papel. E é difícil, não vou dizer que não aconteça, que tem áreas realmente muito agilosas que a pessoa consegue, mas se você for fazer a conta, né, praticamente não vale a pena, né, pelo que eu vou tentando desembolso. Mas a conta principal, eu acho, né, Cleiton, é você saber quanto é que essa área arenosa vai me custar e quanto que ela vai me dar de margem. Eu acho que Exato, é isso que a gente trabalha muito com os produtores. Às vezes o produtor fica focado muito em produzir mais dentro da própria área, só que às vezes ele não percebe que as margens às vezes praticamente é a mesma, com um risco muito maior, ou às vezes até mesmo uma margem menor para fazer a mesma operação. Então o produtor ele tem que ficar de olho realmente o que fica de dinheiro no bolso. Então às vezes esse é um caso, exatamente um exemplo que pode acontecer realmente o produtor para mudar a tomada de decisão dele. Eu vi, por exemplo, algumas áreas bem interessantes que o produtor ele entra com o plantio de milho, uma adubação bem pesada, aí ele entra com milho com braquiária, aí ele colhe o milho, daí fica a braquiária, ele entra com o gado, diz que fica 2 anos ali pastando, daí depois ele entra com soja, realmente é um manejo totalmente diferente, é uma coisa, como diz, muito bem pensada, né? Então eu acho que a gente tem observado muito isso, né? Essa agregação de valor nas propriedades atuais, o melhor aproveitamento dessas áreas também mais marginais. Tem agora a questão da floresta também, que está ocupando um espaço muito grande. Como é que você está vendo essa questão do Estado? Vai ter uma agregação de valor positiva? Sem dúvida. Assim, pensando até porque a gente cada vez vê mais, não existe aquela receita de bolo pronta. O que serve para um vai servir para todo mundo. Então, o produtor pensando cada vez mais em sistemas, às vezes dividindo até a própria propriedade em manejos diferentes, distintos, para fazer uma operação. Às vezes ele consegue fazer soja mais milho, mais braquiária, às vezes ele faz soja mais braquiária, às vezes consegue fazer milho mais braquiária. Então, o produtor ele tem utilizado e cada vez mais esse conhecimento que ele adquire da própria área, empregando para conseguir ter melhores retornos, ter melhores rentabilidades. É o que a gente acredita nisso no longo prazo. Então, realmente, a gente vê cada vez mais uma segmentação e o que funciona para ele vai funcionar para ele, pode funcionar para o vizinho, mas ele não vai funcionar para a maioria do estado. Então, é cada vez uma segmentação maior que realmente tem dado condições para o produtor expandir e ter melhores retornos na propriedade. Cleiton, eu sei que você é do Instituto Mato Grossense de Economia, né? É do Mato Grosso, mas com certeza você conversa com o Brasil inteiro e acompanha a safra Brasil inteiro. Como é que está a safra desse ano, Brasil inteiro, neste momento, em comparação com a safra passada? Está melhor? Então, esse momento a gente está acompanhando, está tudo assim, ocorrendo dentro da normalidade. Tem algumas preocupações, principalmente com o sul, até porque o clima vem apontando para um laninha ainda ativo, apesar de não ter uma noção de intensidade que vai acontecer, principalmente na virada do ano, mas que ele tende a perdurar e ele pode impactar principalmente as chuvas no sul.
que realmente mais é uma preocupação nesse momento do que uma afirmação, porque realmente a gente não tem uma certeza de como que vai ser esse comportamento e qual é o impacto que ele vai ter realmente no clima, mas que se ele acontecer e se realmente a gente tiver um impacto, pode ter uma redução de produção, como aconteceu nos últimos 2 anos, perdão. Então ainda existe um risco. Existe um risco e ele é elevado, a gente acompanha e monitora de perto, mas como a gente está falando de clima, isso pode se alterar e realmente mudar toda a estrutura e a dinâmica de chuvas por lá. Perfeito. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? O nosso pessoal do Sul lá não merece mais uma safra ruim, vamos torcer. Mas nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não sai daí. De volta direto ao ponto, falando com Cleiton Gauer, que é aqui o superintendente do IMEA. Cleiton, nós tivemos uma eleição, né? Ganhou o presidente Lula. Né? E eu queria saber, você que é um estudioso de mercado, como é que você tem acompanhado isso? Por exemplo, que existe algumas declarações ou especulações, seja lá o que for, por exemplo, vai ter o desmatamento vai ser muito mais difícil, por exemplo, agora vai colocar limite, né, de exportação, essas coisas. Vocês que estão acompanhando o mercado, qual que é a conversa do pessoal que faz análise de mercado com a eleição, né, com esta eleição? Todo mundo olha com bastante receio, né? Então não tem muita certeza do que vai acontecer, mas todo mundo olha com um tom de preocupação. Realmente, se caso consolidar algumas coisas, pode alterar e mudar a dinâmica do jogo, como a gente também está acostumado na linha histórica do Brasil, às vezes acontecer, e isso pode alterar realmente os rumos. Mas até o momento a gente monitora e acompanha de perto, porque realmente, assim, considerando o que a gente tem hoje, até o momento não temos grandes alterações, até porque a gente já vinha, por exemplo, esse tema que você citou, desmatamento, a gente já vinha tendo um trabalho muito forte para realmente redução de desmatamento legal, um acompanhamento e monitoramento do Estado mais firme sobre isso, e que a gente também não acredita que isso vai se alterar no longo prazo, até porque já é um trabalho que vem sendo feito pelos compromissos pelo próprio Estado assumiu em relação a isso. Agora, interessante, quando você olha, por exemplo, propriedades, né? Eu tenho acompanhado várias propriedades, que elas têm propriedades que estão totalmente fechadas ainda, né? Então, e aí quando você vê, conversando com os engenheiros florestais, então existe um custo, né, que não é barato para você, hoje, só para você pagar a parte que tem que pagar, né, para você poder fazer um pedido, primeiro para fazer o CAR, pedir a regularização da propriedade, depois pedir a abertura da propriedade, mais um custo para abrir a propriedade. Então parece que é tão simples, mas não é nada tão simples. Sem falar que, por exemplo, quando você fala com qualquer engenheiro, isso leva 2 anos, no mínimo 2 anos, e ainda tem áreas que ficam 5, 6 anos aí sem conseguir realmente a licença de desmatamento. Por outro lado, você que estuda essa questão, talvez essa dificuldade de abertura de novas áreas, essa pressão toda de abertura, não é isso que está favorecendo, por exemplo, o plantio nessas áreas mais marginais? Isso não acaba contribuindo ou não tem nada a ver? É questão de mercado internacional mesmo? Eu acredito que são os 2 movimentos que a gente poderia enquadrar, mas a maior pressão é porque realmente o produtor às vezes mais barato de fazer essa movimentação, essa área já está aberta, ele já tem uma estruturação até mesmo para uma liberdade com o mercado, isso não tem um impacto, por exemplo, da moratória da soja, alguma mudança drástica que ele possa comercializar o produto que ele vai produzir ali, então ele acaba optando por ter uma segurança maior, realmente já poder usufruir e operar essa propriedade do que ele ter que fazer uma abertura, entrar todo um processo, tempo, dinheiro, e às vezes ele não conseguir esse processo no prazo que ele idealizaria e impactar todo o desenvolvimento da propriedade dele. Então até por isso que os produtores optam e acabam indo para esse caminho com uma segurança. E o segundo é o mercado, até porque a gente tem visto as movimentações, até mesmo que já surgiu no moratório da soja, e até mesmo tentando proibir áreas de abertura posterior a esses movimentos que aconteceram no passado. Então, que tendem a dificultar um pouco mais essa operação. Agora, como é que você está vendo aí, por exemplo, a questão, a gente viu, que você falou de custo de produção, as margens mais apertadas, mas por outro lado a gente tem observado, parece que o mercado está se revertendo, principalmente fertilizante, porque não sei se é isso, é real, totalmente real, como é que você está vendo o mercado? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que olhar muito no Brasil é fertilizante. Sim. Né? Então, você pensar que a gente estava com dificuldade de fertilizante, hoje o Brasil acabou exportando fertilizante. Veio tanto fertilizante que aí o produtor acho que deu uma segurada, né? Na verdade, em vez de consumir 100%, consumiu 90%, deu uma diminuída nisso. Algum produtor achou que de repente vai até plantar sem fertilizante nenhum. Sim.
Mas como é que você está vendo esse cenário de fertilizante, por exemplo, para a próxima safra? Mesmo para o milho, se isso já está impactando no milho e para o futuro? Porque o produtor também já está, muitas vezes, travando para 2023, né? Sim, a gente tem até visto, a expectativa era que realmente para 2023, 2024, que tivesse um pouquinho mais de negociação, mas ainda não aconteceu nos volumes que a gente estava acompanhando no mercado, o produtor está aguardando um pouco, até por conta desse movimento. Nos últimos meses a gente viu uma redução dos fertilizantes. Não teve um grande impacto de redução de custos para essa safra que está sendo plantada agora, porque isso o produtor precisou negociar lá atrás, Sim. Acabou pegando preços mais caros, e a gente viu realmente produtores reposicionando manejo de fertilizante, redução de aplicação, optando por fazer realmente só onde era necessário, áreas mais frágeis, que precisavam de fertilizante, e deixando as áreas mais férteis utilizando o banco do solo. Então teve diversas estruturas que produtores acabaram optando por tentar reduzir esse custo de fertilizante, mas que na próxima temporada, até o desenho que você vem fazendo até agora, realmente com uma redução dos fertilizantes e reduzindo um pouco em relação aos custos, aquela pressão que a gente vinha em relação ao ano passado, que estava muito forte. A expectativa até o momento, assim, é difícil de dizer qual vai ser a velocidade, qual vai ser a força, mas a tendência do mercado de fertilizantes que a gente tem acompanhado é realmente uma redução, e também que vem favorecendo a cultura do milho de segunda safra. Não em grande maioria, porque o produtor também já comercializou parte disso, vai favorecer aqueles que deixaram para negociar de última, tentando aguardar esse movimento, tentando segurar essa negociação, mas que vão favorecer principalmente a safra 23, 24, com uma maior intensidade de comparação do que agora. Agora, como é que você está vendo, por exemplo, esse cenário de preços, né? Vou pegar o exemplo do milho, a gente sabe que vai ter uma redução, né, dos Estados Unidos, Argentina, a própria Ucrânia, por exemplo, agora deram uma segurada no corredor lá dos grãos, e isso também deve impactar no mercado também. No prazo, né? Com certeza. E daí como é que você vê essa questão, por exemplo, do milho? A questão do milho, os preços devem se manter nesses patamares, a questão de soja também, vamos falar um pouquinho de... Eu queria que você comentasse também de algodão, vamos falar de soja, milho e algodão, o que você está vendo nisso? Porque o pessoal do algodão está um pouco preocupado. Tá, eu acho que das três culturas é que mais está demandando atenção no momento, até porque vem para uma redução do algodão, que é uma das culturas que vem mais sofrendo com a redução de preço. A soja e do milho, olhando para frente, não tem um cenário tão otimista como a gente via lá atrás, até mesmo pela oferta e demanda mundial, esse reposicionamento, tem mais espaço para a gente manter um cenário de neutralidade de movimentação de preço para frente, do que ter grandes espaços de explosão de preços, até porque a gente viu agora. Até porque não comporta, né? Eu acho que o mundo não comporta a explosão, porque o preço já está alto, né? Exato, o movimento, a gente não tem esse movimento que, pelo menos olhando do lado da demanda, que justificaria ter um incremento de preço tão drástico, tão rápido, até a próxima temporada. Então, por isso que a gente está olhando mais um preço lateralizado, principalmente para soja e para milho, até porque a balança de oferta e demanda também não está tão favorável para ter um excesso de oferta colocando no mundo. Então, por isso que eu acredito num cenário mais lateral. Com relação aí já à cultura do algodão, que os cenários produtores, olhando o que a gente via uns 2, 3 meses atrás, que era um cenário mais otimista do produtor de algodão, ele vinha projetando um aumento de área cultivada, por exemplo, aqui no estado. A gente já não vê isso no movimento, o produtor realmente já fazendo alteração para outra cultura de segunda safra. Agora, o que está acontecendo? Mercado, principalmente... É por causa das fibras sintéticas ou o que é? Um conjunto. A gente tem um arrefecimento do petróleo e, consequentemente, as fibras sintéticas. Eu tenho ainda uma incerteza, principalmente sobre a demanda, e principalmente a demanda asiática, por conta dos fechamentos lá na China, ainda uma ação muito grande sobre os mercados. Essa onda de inflação global, que é uma tendência de redução de consumo. Então, o mercado já começa a fazer esse parâmetro para se ajustar e se preparando porque a tendência ou o que se espera para acontecer no próximo ano. Então, por isso que até essa preocupação, como ele não é um item básico, ele acaba sendo uma das, na hora da opção das famílias, principalmente por conta da inflação. Igual você aí, né? Colocou uma blusa sintética, né? Exato. Então, isso acaba sendo uma opção... Até não podia, sabia? Se meus amigos produtores de algodão me perdoem. Perdoem, né? A gente aqui, pô, a gente não prestou atenção. O meu aqui já é algodão de Mato Grosso e tal, aquela coisa toda, brincadeira. Nem sei de onde que é, mas daí diz que tem também agora, roupa de milho, né? Sabia disso? Achei interessante. Tem que comprar uma dessas para mim. Não sabe. Então, tem. Cleito, mas agora, falando, para a gente encerrar, né? Falar para quem está nos assistindo, para quem está aí, produtor, né? Você que é um especialista, que acompanha realmente o Brasil, para a produção agrícola. Vamos supor que
entre governo, independente do governo, que a gente tenha uma segurança jurídica, que nada mude daquilo que já está hoje, fora essa pressão internacional que é xarope, mas que não venha nenhuma pressão de dentro, que seja só a pressão de fora. Você acha que o Brasil tem uma boa oportunidade? Sem dúvida, até porque a gente trabalha isso muito firme, conhecendo o setor do desenvolvimento que a gente viu ao longo dos últimos anos, né? O Estado, a gente brinca, né? O Estado não atrapalhando, ele já ajuda muito. Então, que o setor vai fazer a parte dele. A gente acredita que até porque está num bom momento, a gente tem visto os movimentos, os preços, apesar de estar numa retração, olhando em relação a um histórico mais longo, eles têm favorecido a agricultura. Apesar dos custos terem aumentado nesse último ano, a tendência de ter uma retração tende a ser favorável. Então, realmente, se der espaço, o setor tende a continuar contribuindo, tende a continuar evoluindo bastante para os próximos anos. Perfeito. Tá aí. O importante é os produtores estarem unidos nos seus sindicatos, nas suas entidades, ou seja, todos nós, porque realmente o Brasil, o agro, ele é forte, o agro é respeitado e o agro tem o seu espaço. Muito obrigado, Cleito. Imagina, a gente fica à disposição. Tá aí, concluindo mais um programa super especial para você, falando sobre mercado. Fique sempre atento aqui no Direto ao Ponto. Ele é para você. Um abraço. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.